Ela tentou me fazer de idiota e saiu chorando da minha casa. Quando ela terminou a universidade, me disse que queria tirar um ano sabático. Segundo suas palavras, precisava se inspirar, encontrar seu estilo e não se apressar para trabalhar em algo que não a preenchesse. No início me pareceu razoável. Afinal, ela acabará de terminar uma faculdade e merecia um descanso. Eu estava numa boa posição financeira e não me importava ajudá-la com os gastos. Moramos juntos na minha casa há mais de um ano, então nunca faltou nada para ela. O que começou a me incomodar foi ver que esse descanso parecia não ter fim. Já se passaram quase 10 meses e ela não procurou trabalho nem tentou empreender algo por conta própria. A única coisa que faz é ir à academia todas as manhãs, sair com as amigas e assistir de vez em quando a palestras ou eventos sobre design, mas sem se comprometer com nada sério. Eu não sou do tipo que controla ou proíbe, mas sim comecei a me preocupar com a falta de rumo dela. Recentemente, numa noite, enquanto jantávamos, disse a ela em tom tranquilo que poderia ajudá-la a procurar algum projeto ou emprego relacionado à carreira dela. Inclusive ofereci apoiá-la se quisesse montar algo próprio. Não disse com má intenção, foi só uma conversa normal, mas ela ficou chateada. Me respondeu que sentia que eu estava pressionando, que não entendia o processo dela e que o tempo todo eu queria colocá-la para trabalhar. Fiquei calado porque não queria discutir. Só disse que não era isso, que simplesmente me preocupava vê-la estagnada. Mas desde esse dia a atitude dela mudou. Começou a ficar mais fria, mais distante. O pior é que notei que começou a falar muito de um cara da academia. Mencionava constantemente que ele tinha ajudado com um exercício, que tinha recomendado uma rotina, e contou que competia em torneios. No início levei na boa. Não sou uma pessoa ciumenta, mas cada vez mais ela o trazia na conversa. E não só isso, cada vez que saíamos ela ficava grudada no celular, indo ou escrevendo mensagens. Quando perguntava com quem falava, me dizia que com as amigas ou com o pessoal da academia. Não quis insistir. Não gosto de revisar o celular de ninguém nem controlar o que faz, mas o comportamento dela começou a ficar muito evidente. Gente, se você está gostando dessa história, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você já passou por uma situação parecida? Como você reagiu? Um dia passei para buscá-la na academia porque íamos almoçar juntos. A esperei do lado de fora e quando saiu vim acompanhada de um cara alto, musculoso, com quem estava rindo como se conhecessem desde sempre. Me cumprimentou rapidamente e me apresentou, embora tenha feito de uma forma um pouco estranha, quase zombeteira. Ah, esse é o Enzo, meu namorado. E depois acrescentou algo como, a gente se vê depois, você sabe, amanhã no mesmo horário. Não sei se disse com intenção ou se simplesmente não percebeu, mas senti que fazia de propósito. Durante o caminho para casa, tentei me manter tranquilo, embora por dentro meu sangue fervesse. Ela notou meu silêncio e disse, não fique assim, só estávamos conversando, ele é gente boa. Respondi que não gostava de como estava lidando com a situação, que entendia que pudesse ter amigos, mas que havia uma linha que não devia ser cruzada. Me disse que eu exagerava e mudou de assunto. A partir desse dia, notei um padrão. Cada vez que eu estava ocupado ou não podia dar tanta atenção por causa do trabalho, ela se encarregava de postar stories nas redes sociais, quase sempre da academia, posando ou gravando treinos. E casualmente sempre se via esse cara ao fundo ou ele aparecia em algum comentário. Me sentia desconfortável, não por ciúmes irracionais, mas porque era evidente que buscava provocar uma reação. Às vezes fazia de forma tão descarada que me era impossível ignorar. Uma tarde, enquanto jantávamos, me soltou uma frase que me fez perder a calma. Estávamos falando de coisas sem importância quando de repente me disse, a verdade é que estou ficando muito bonita com esse negócio da academia. Me cuida porque já estão alguns me paquerando. Disse rindo como se fosse uma brincadeira, mas o tom não me fez graça. Senti que estava me testando, como se quisesse ver até onde podia ir. Respondi com um sorriso forçado, sim, claro, mas essa academia não se paga sozinha, eu pago. E se algum dia você fizer uma bobagem, vai embora de casa. Disse num tom firme, mas sem gritar. Ela ficou calada alguns segundos e depois me disse que eu não exagerasse, que era só um comentário. Me disse para relaxar, que eu levava tudo a mal, mas eu não conseguia evitar me sentir incomodado. Desde esse momento, comecei a notar mais detalhes. Começou a se arrumar mais do que o normal para ir à academia, a demorar horas escolhendo a roupa ou se maquiando. Antes ia com uma camiseta qualquer, agora usava conjuntos esportivos novos toda semana. Quando perguntava se estava fazendo algo diferente, me respondia que só queria se ver bem para ela mesma. Não tenho problema que se cuide, pelo contrário, gosto que faça isso, mas me incomoda quando sinto que há uma segunda intenção por trás. Também mudou a forma de se comportar comigo. Se antes me abraçava ou me procurava para conversar, agora tudo era diferente. Me tratava com frieza e quando tentava me aproximar parecia incomodá-la. Às vezes tinha a impressão de que estava mais ligada no celular do que em mim. Não sei se estou exagerando ou
ou se realmente está tentando me deixar com ciúmes, mas há momentos em que a situação me supera. Por exemplo, há alguns dias tivemos uma pequena discussão porque pedi que pelo menos me avisasse se fosse chegar tarde. Me disse que não tinha por que fazer isso, que não era uma criança e que não precisava dar explicações. Disse que não era para controlá-la, mas por simples respeito, porque moramos juntos e gosto de saber se está tudo bem. Me respondeu com sarcasmo: tranquilo, não se preocupe, não estou com outro ainda. Essa frase me doeu mais do que gostaria de admitir. Disse sorrindo, mas com um olhar que não era de brincadeira. Perguntei se realmente pensava isso e só respondeu: você está muito tenso ultimamente. Deveria relaxar. Não entendo por que faria algo assim. Sempre a tratei bem, nunca faltei com respeito, nunca fui infiel e estive lá para tudo que precisou. Ela mesma me disse muitas vezes que se sentia sortuda por me ter, que eu era o tipo de namorado que qualquer uma gostaria. Então, por que agora parece que gosta de me provocar? Pensei em muitas possibilidades. Talvez esteja entediada, talvez se sinta insegura ou simplesmente queira atenção. Mas se esse é o caso, por que recorrer a isso? Por que usar os ciúmes como uma ferramenta? Li que algumas pessoas fazem isso para medir se o parceiro ainda as ama, mas sinceramente me parece uma forma muito imatura de fazer isso. Dói admitir, mas ultimamente tenho pensado se tomei a decisão certa ao deixar que morasse comigo. Não digo só pelo dinheiro, embora obviamente tenha coberto todos os gastos durante meses, mas pelo desgaste emocional. Sinto que o relacionamento se tornou um fardo e isso me entristece. Às vezes fico acordado à noite olhando o teto, pensando em como chegamos a esse ponto. Lembro dos primeiros meses quando tudo era simples, quando ríamos sem esforço e fazíamos planos para o futuro. Naquela época, ela me apoiava muito, me motivava com meus projetos e eu sentia que éramos uma equipe. Mas agora tudo parece diferente. Não sei se está me testando, se quer que eu termine ou se simplesmente gosta de me ver desconfortável. A única coisa que sei é que já não me sinto tranquilo na minha própria casa. Hoje mesmo, enquanto ela estava no banheiro, ouvi que chegou uma mensagem de alguém que tinha salvo com um emoji no lugar de um nome. Não abri porque não sou assim, mas me deixou pensando. Sinto que estou num ponto onde preciso tomar uma decisão, mas antes de fazer isso queria ler opiniões de pessoas que não me conhecem. Talvez esteja vendo coisas onde não há ou talvez esteja sendo paciente demais. Não quero agir pela raiva, mas também não quero continuar sentindo que estão faltando com respeito comigo. Atualização 1. Depois de fazer a publicação, os dias seguintes continuaram iguais. Ela continuava indo à academia, continuava falando com o mesmo cara e eu tentava manter a calma. Não queria continuar discutindo, então simplesmente me concentrei no meu trabalho e em manter a casa em ordem. Tinha decidido não dizer mais nada até ter claro o que fazer. Uma noite cheguei em casa exausto. Tinha tido um dia longo entre as oficinas e a venda de peças, então me servi o jantar e sentei no sofá para ver televisão. Só queria um momento tranquilo, um pouco de silêncio. Mia chegou um pouco mais tarde, vinha da academia, cumprimentou de forma indiferente, deixou a bolsa sobre a mesa e ficou parada na minha frente alguns segundos. Eu continuava comendo sem dizer nada até que ela me soltou algo que me desestabilizou completamente. Enzo, você ainda me ama? Fiquei olhando para ela alguns segundos tentando processar a pergunta. Não entendia de onde vinha aquilo, mas decidi responder com calma, com carinho. Disse com o tom mais doce que pude: claro que sim, amor. Sei que não temos tido os melhores dias, mas acredite que tudo isso é para termos um futuro melhor. Sei que trabalho muito, mas faço isso por nós dois, linda. Esperava que essa resposta a tranquilizasse, que entendesse minhas intenções, mas ao invés disso, franziu a testa e me respondeu algo que me tirou do sério: pois sinto que isso são puras desculpas. Quem quer, pode. E você não quer passar mais tempo comigo. Sinto que você não me valoriza. A maneira como disse, tão séria, tão injusta, me fez ferver por dentro. Tentei manter a compostura, mas não consegui. Tinha tentado ser amoroso e ela tratou como se nada do que faço importasse. Deixei o prato sobre a mesa, me levantei e disse com o tom mais firme que pude: não te valorizo? Quem não me valoriza aqui é você. Você passa o dia inteiro sem fazer nada. Pelo menos se fosse dona de casa, mas nem isso. A senhora da limpeza faz tudo. Eu pago sua academia, suas saídas com as amigas e eu sou o que não te valoriza? Te sustento 100%. Talvez devesse te colocar para fora agora mesmo para que você seja quem me valorize. Ela ficou congelada, me olhou com os olhos cheios de lágrimas e sem dizer nada, correu para o quarto. Ouvi como fechou a porta com força. Passou um bom tempo chorando e por mais que pensei em ir falar com ela, não fui. Sentia tanta frustração que tinha medo de dizer algo pior. Essa noite ela não quis que dormíssemos no mesmo quarto. Me pediu que não entrasse. Então peguei um travesseiro e fui para o quarto de hóspedes. Lembro que enquanto me deitava, olhei o teto e pensei: o que estou fazendo com minha vida? Estou dormindo no quarto de hóspedes na minha própria casa. Me senti humilhado, cansado, vazio. Não conseguia acreditar que tudo que tinha construído com ela se reduzia àquilo. Dormi mal, acordei várias vezes durante a noite, repassando na cabeça o que tinha acontecido. Decidi que no dia seguinte falaria sério com ela. Ia colocar um basta, um ultimato. Não podia continuar vivendo com alguém que me fazia sentir assim. No dia seguinte saí cedo para o trabalho. Não conversamos durante toda a manhã. Me concentrei nas pendências e tentei não pensar em mais nada. Mas durante o dia, uma parte de mim ainda queria acreditar que poderíamos
resolver. Quando terminei minha jornada, passei para buscá-la na academia como de costume. Pensei que poderíamos conversar no caminho, mas o que vi ao chegar tirou qualquer esperança. Mal estacionei o carro em frente à academia, vi de longe como ela saía, e lá estava ele, o mesmo cara de quem tanto falava. Estavam abraçados. Não um abraço amistoso, mas um daqueles onde há algo mais. O braço dele envolvia a cintura dela e a mão dele estava claramente tocando o traseiro dela. Fiquei congelado alguns segundos sem conseguir acreditar. Ela virou e me viu. Nesse momento se separou rápido dele, fingindo surpresa. Pude notar seu rosto pálido, como se não esperasse que a visse. Logo nesse momento saí do carro. Ela correu até mim nervosa e começou a falar imediatamente. Amor, não é o que parece. Juro que não é o que você está pensando. Só fiz isso para te assustar. Ele é gay. O cara parecia visivelmente desconfortável. Levantou as mãos nervoso e disse com uma voz exageradamente aguda. Cara, tranquilo, é verdade. Sou gay. Tenho namorado. É sério. Disse com tanta falta de jeito que parecia um ator ruim tentando convencer alguém num filme ruim. Eu só olhei para ele com uma mistura de raiva e decepção. Respondi com voz baixa, mas carregada de raiva. Não me importa se é gay, trans ou fada. Essa porcaria acabou. Ela tentou se aproximar, mas eu já tinha me virado. Subi no carro, fechei a porta e arranquei. Ouvi que gritou algo, mas não quis olhar para trás. Dirigi sem rumo alguns minutos até decidir ir direto para casa. Quando cheguei, senti uma calma estranha, como se finalmente tivesse tomado uma decisão que estava evitando há muito tempo. Pedi à senhora que me ajuda com a limpeza que me acompanhasse a empacotar algumas coisas da Mia. Não quis tocar em tudo, só o essencial. Peguei uma mochila, coloquei 3 trocas de roupa, alguns artigos pessoais e nada mais. Quando terminei, deixei a mochila sobre a mesa e sentei para esperar. Passou mais de 1 hora até ouvir a porta. Mia entrou chorando com os olhos inchados e a voz trêmula. Mal me viu, começou a falar entre soluços. Enzo, por favor, me perdoa. Não foi o que parece. Juro que não aconteceu nada. Só queria que você me valorizasse. Queria que percebesse que está me perdendo. Escutei em silêncio durante alguns segundos. Depois respondi com a voz controlada mais dura. Então é assim que você faz alguém te valorizar? Se abraçando com outro cara e deixando que te toque? Ela negou com a cabeça, chorando mais forte. Não foi planejado assim. Só queria que sentisse o que eu sinto quando você não está. Quando eu não estou. Repeti quase sem conseguir acreditar no que dizia. Mia, eu trabalho. Trabalho o dia todo para manter esta casa, para te dar tudo que você tem. Não saio para festas. Não saio com ninguém. Chego cansado, mas sempre te procuro. Sempre tento ter um momento contigo. E você faz isso. Ela me olhou com desespero. Mas é que sinto que não te importo. Que prefere seu trabalho antes de mim. Não pude evitar soltar uma risada amarga. Meu trabalho? Graças ao meu trabalho você tem teto, comida, roupa, academia, amigas, tudo. Se realmente acha que isso é não se importar com você, então não temos mais nada do que falar. Ela se aproximou e pegou meu braço chorando. Por favor, não me deixe. Foi uma bobeira. Juro, não vou fazer de novo. Tirei a mão dela com suavidade, mas sem olhá-la. Você já fez. Não me importa se não aconteceu mais nada. A intenção estava lá. Você me desrespeitou. Me fez passar por idiota e o pior é que parece que nem sequer entende por que está errado. Ela ficou calada, só chorando. Depois de alguns segundos de silêncio, apontei para a mochila. Ali estão suas coisas. O resto você pode buscar depois. Ela olhou para a mochila. Depois olhou para mim. Você realmente está me expulsando? Não estou te expulsando. Respondi. Estou te deixando livre para fazer o que quiser sem ter que mentir para ninguém. Então ela explodiu. Tudo isso é culpa sua. Se você tivesse me valorizado, se tivesse me dado mais tempo, isso não teria acontecido. Essa frase me doeu, mas também me fez ver que já não tinha sentido continuar discutindo. Claro, disse com sarcasmo. Sempre é culpa do outro, não é? Nunca assume o que faz. Discutimos mais um pouco entre recriminações e lágrimas. Ela insistia que fez por amor, e queria que eu reagisse, que sentisse medo de perdê-la. Eu só repetia que já era tarde, que não se brinca com os sentimentos das pessoas. Finalmente pegou a mochila chorando sem consolo. Antes de sair me olhou uma última vez e disse, você vai se arrepender. Fechou a porta e o silêncio que ficou depois foi avassalador. Sentei no sofá exausto. Pela primeira vez em muito tempo senti que tinha recuperado um pouco de controle sobre minha vida, mas ao mesmo tempo me invadiu uma tristeza profunda. Não por tê-la perdido, mas pelo que o relacionamento tinha se tornado. Às vezes a gente não percebe o quanto as coisas se deterioram até chegar o ponto em que não há volta. E esse ponto, sem dúvida, chegou para nós. Atualização 2. Foi numa tarde de terça quando a senhora que ajuda na limpeza me ligou. Disse que Mia tinha ido à oficina principal, a que atendo pessoalmente mais seguido, e que estava armando um escândalo. No início pensei que talvez quisesse conversar ou pedir algo, então disse à senhora para não se preocupar, que eu chegaria em alguns minutos. Quando entrei na oficina, a cena parecia a saída de um filme ruim. Mia estava na recepção gritando que era dona do negócio, que eu tinha prometido participá-la e que agora estava deixando ela de fora de algo que lhe correspondia. Tinha a voz alta, olhos avermelhados e aquela mistura entre fúria e desespero que já me era familiar. Um par de clientes ficou olhando da porta, desconfortáveis. O ambiente ficou pesado de imediato. Me aproximei com calma tentando evitar uma cena maior. Pedi que
parasse de armar confusão e conversássemos como adultos em particular. Ela não me escutou. Ao invés disso, se dirigiu a mim com um tom que tentava ser desafiante e soltou algo que ainda me parece absurdo, que ia me processar. As leis mudaram, gritou. Agora uma mulher pode exigir compensação por perda de tempo se um relacionamento não chega a nada. Me cabe uma parte das suas oficinas e metade dos seus ganhos. Se não me der o que mereço. Houve um silêncio desconfortável. Um colega mecânico que estava ao lado deixou cair uma chave e todos olharam. Tentei não rir, mas não pude evitar soltar uma gargalhada nervosa. Desculpa, você está falando sério? Perguntei. Namoramos 2 anos. Mesmo se isso fosse verdade, o máximo que poderia te oferecer é uma ou 2 propostas de emprego, não uma oficina. Minha resposta a enfureceu ainda mais. Se lançou para procurar algo para jogar, não sei se para impressionar ou assustar, e agarrou um aro de caminhonete solto que estava num canto, um aro bem pesado. Quis carregá-lo como se fosse uma bola de papel. A cena foi tão ridícula que mais de um tentou conter o riso. Ela lutou com ele, o rosto vermelho, pegando impulso como se fosse lançá-lo. Não conseguiu levantá-lo muito. O aro não quis cooperar e acabou caindo perto dos pés dela. Por um segundo me deu pena e por outro me deu raiva. A vergonha pela cena que estava montando foi real. As pessoas começaram a se dispersar. Mia, sem mais argumentos, saiu da oficina batendo a porta e chorando na rua. Não a segui. Sabia que qualquer reação minha ia piorar a situação e que já não queria mais escândalos na frente de funcionários e clientes. Além disso, me cansei de tentar raciocinar com alguém que parece agir por impulso e orgulho. Essa noite pensei que talvez fosse o fim das loucuras dela por um tempo, mas às 11 horas meu celular vibrou com uma mensagem de WhatsApp que só se via uma vez. Aquelas fotos que desaparecem depois de abrir. Não costumo abrir mensagens desse tipo se vêm inesperadas, mas a curiosidade ganhou. Abri. Era uma foto dela em roupas íntimas. Uma foto íntima com um texto em cima que dizia simplesmente: sinto sua falta. Não vou descrever a foto. Não é necessário. O que me deixou gelado foi a intenção. Enviar algo assim depois de ter feito um escândalo público e ter tentado se apropriar dos meus negócios. Era como se seus atos não tivessem limites nem coerência. Um minuto montava uma cena para ficar com uma oficina e no outro tentava me seduzir com uma foto privada. Ela me ligou em seguida. Não a atendi. Ela insistiu até eu atender. Viu minha foto? Perguntou com voz trêmula. Você também não sente minha falta? Não vou mentir. Durante 2 anos houve momentos bons, noites que nem a tempestade do trabalho podia arruinar, mas o que veio depois quebrou algo que não se repara com uma foto. Respondi direto. Não sinto sua falta. Ouviu-se um silêncio longo do outro lado da linha, depois uma risada nervosa, como se tentasse minimizar tudo. Olha, quero me desculpar pelo lance da oficina, disse. O que foi aquilo? Estou muito hormonal. Você sabe como a gente fica quando não se desafoga na cama. Senti náusea ao ouvi-la. Foi a gota d'água. Não é a primeira vez que tentava colocar intimidade como solução para problemas emocionais. Já tinha tentado antes com stories e flertes, mas dessa vez foi diferente. Depois da tentativa de chantagem e da humilhação pública, ela me propôs fazer o mesmo que qualquer pessoa com dignidade recusaria. Quer vir resolver na cama como se isso arrumasse tudo? Respondi com voz contida. Isso não vai funcionar. Eu não sou como os outros caras que caem nisso. Ela riu. Uma risada que soou forçada e manipuladora. Em certeza, disse. Você realmente não sente falta do que a gente fazia à noite? Não sei por que tentou esse argumento. Não era um golpe emocional. Era uma oferta mercantilizada de carinho. Então, com a segurança que me dá a clareza do absurdo, disse. Sabe que vou desligar? Houve um segundo em que pensei que talvez se arrependesse e conversássemos, que pelo menos sentiria vergonha do que tinha feito, mas ao invés disso me soltou algo que ficou gravado na minha cabeça pelo vulgar e desalentador. Acho que pelo menos poderíamos nos ver para desafogar na cama sem compromissos. Você teria sua tranquilidade e eu receberia de vez em quando algum presentinho, algo assim como se você fosse meu papai de açúcar. Ri baixinho. Uma risada amarga. Respondi sem titubear. Você cai muito baixo. Procura outro idiota. Não me procura. Não me liga. E se aparecer novamente nos meus negócios, vou chamar a polícia. Desliguei e bloqueei ela de todas as redes. WhatsApp, Instagram, telefone. Foi uma ação fria, mas necessária. Já não queria receber fotos, chantagens nem desculpas. Não queria explicações pela metade nem promessas quebradas. Essa noite fiquei na oficina até tarde, organizando papéis, revisando contas. Fazer algo concreto me manteve são. Entre ferramentas e faturas tive tempo de pensar. Refleti sobre o que significam 2 anos de um relacionamento. Não foram só os bons momentos, também houve paciência, investimentos, não apenas financeiros, mas de tempo e esforço, e uma confiança que agora tinha se quebrado. O que mais doía não era o término. O que mais doía era a soma de pequenas humilhações, as mensagens constantes, as provocações calculadas, as cenas públicas, a tentativa de chantagem com as oficinas, e finalmente, aquela oferta mercenária de intimidade. Me perguntei se em algum momento tinha falhado como companheiro. Talvez pudesse ter equilibrado melhor meu tempo, procurado maneiras de incluí-la mais nos meus dias ou negociar expectativas, mas no fundo sabia que as decisões que tomou foram dela. Se alguém quer atenção, há maneiras de pedir sem atropelar a dignidade do outro. Se alguém quer respeito, não consegue com provocações que ridicularizam
avisam o parceiro. Na manhã seguinte fui ao cartório para deixar registrado que Mia já não morava comigo e que não havia acordos de sociedade nem promessas escritas sobre participação nas oficinas. Não era por desconfiança, era por proteção. As acusações, por mais absurdas que pareçam, podem escalar e gerar problemas legais que a gente não quer enfrentar. Fiz o que tinha que fazer para me proteger, não por egoísmo, mas por prudência. Também liguei para a senhora da limpeza e pedi discrição. Queria que ninguém na oficina soubesse além do necessário. Não queria fofocas que afetassem clientes ou prejudicassem a reputação do negócio familiar por algo que foi uma situação pessoal. Depois de tudo isso, tirei um dia de folga. Saí para caminhar sem rumo e pela primeira vez desde que tudo começou, respirei sem aquela sensação de ansiedade constante. Me dei conta de algo importante: o respeito não se implora nem se compra, se constrói com atos e com coerência. Em 2 anos dei o que pude, tentando equilibrar meu trabalho e o relacionamento. Não era perfeito, mas também não merecia o que recebi. Não sei se Mia vai voltar a aparecer na minha vida ou se vai tentar algo mais. Não posso saber o processo dela nem seus motivos profundos. Talvez fosse maturidade, talvez insegurança, talvez uma combinação de tudo. O que sei é que tomei uma decisão baseada em limites e na defesa da minha integridade. Não vou permitir que ninguém brinque com minha tranquilidade nem com meu negócio. Para quem me perguntou nos comentários se sou rancoroso ou se poderia perdoá-la, a resposta é que talvez em outro contexto e com arrependimento real a gente pudesse conversar. Mas perdoar e retomar não é automático nem lógico quando o outro não demonstra responsabilidade nem intenção de mudar. Não quero ser cruel, mas também não quero ser um saco onde descarreguem jogos emocionais. Se algo aprendi com isso, é que o amor não é suficiente quando não vem acompanhado de respeito, e que há momentos em que se afastar é a forma mais saudável de se cuidar.